A Rádio Universitária FM apresenta Jornal da Educação, seu programa diário sobre educação no Ceará, no Brasil e no mundo. No final do programa, você acompanha uma entrevista sobre o projeto Penas Alternativas Escolaridade. Quem participa é o diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos, Paulo Freire, o professor Joaquim Bruno de Oliveira. A entrevista foi feita pela jornalista Marina Rosas. Na entrevista de hoje do Jornal da Educação, nós conversamos sobre um projeto que oferece educação como pena alternativa ao sistema carcerário. Com o apoio do Banco do Nordeste do Brasil, da Coordenadoria de Comunicação Social da UFC e da Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin, o Jornal da Educação apresenta Entrevista do Dia. Olá, boa tarde. A entrevista do Jornal da Educação de hoje tem como tema um projeto cearense que ganhou reconhecimento nacional. O projeto Penas Alternativas e Escolaridades é desenvolvido no Centro de Educação de Jovens e Adultos, o SEJA Paulo Freire, em Fortaleza. Realizado em parceria com a Vara de Execução de Penas Alternativas e a Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, o projeto foi um dos 5 agraciados com a 5ª edição da Medalha Paulo Freire. O prêmio é organizado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, o MEC. O objetivo da medalha é reconhecer e estimular experiências educacionais que tenham contribuições relevantes para a educação de jovens e adultos no Brasil. Para falar conosco sobre o projeto, recebemos em nosso estúdio o diretor do SEJA Paulo Freire, o professor Joaquim Bruno de Oliveira. Boa tarde, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Jornal da Educação. Professor, primeiro eu queria que você explicasse para os ouvintes como funciona esse projeto de penas alternativas e escolaridade. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa tarde para todos e todas os ouvintes. Com satisfação e alegria que eu estou aqui nesse momento, divulgando e conversando com vocês. O mais importante é o diálogo, e essa é a filosofia deste grande projeto. O diálogo está sempre presente. E, vendo essa palavra muito forte, a gente lembra de um grande educador, Paulo Freire. Então, esse projeto ele é importante no sentido da questão da inclusão, já que nós temos tanto nesse mundo todo, né, a gente está sempre com a percepção de que tudo hoje em dia está muito difícil de incluir, né? O projeto Penas Alternativas, né, ele é uma parceria com a Vara de Execução e a Secretaria de Educação. E há 8 anos atrás, a secretária de Educação, juntamente com o juiz, doutor Haroldo, eles tiveram uma conversa, um diálogo, e chamaram todas as escolas públicas do estado do Ceará. Lançaram a proposta de fazer essa grande empreitada, né, esse grande desafio. E apenas uma escola, que foi o SEJA Paulo Freire, aceitou. Porque é muito difícil colocar pessoas que estão cumprindo pena dentro de uma escola. Porque a comunidade, né, fica rejeitando de certa forma, o medo impera nessa questão. E precisa muita coragem para tentar, né? Hoje nós temos 80 homens e 23 mulheres pagando essa pena. A pena ela varia de várias formas, até briga de trânsito, ou Boa Noite Cinderela, até. Então chega para várias pessoal, são determinada a pena, varia de 3 meses a 2 anos. O juiz, a juíza encaminha para o SEJA e ele vai cumprir essa pena estudando. As penas alternativas, elas são em 3. Você paga com sua prestação de serviço, você paga com seus bens e com a escolaridade. Você vai estudar e pagar sua pena ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que é inédita e é a única escola sul-americana que tem esse projeto. Porque tem muitas escolas que você vai pagar com o seu serviço, mas pagar com a escolaridade, você se formar. Professor, e como é que funciona o critério para aderir, para ser aceito nessa pena? Existe uma especificação? Você falou que tem delitos variados que são cometidos, mas
tem algum critério de escolaridade anterior? Como é que funciona? E tem uma limitação também do número de alunos que vocês podem receber, né? Perfeito. A questão do tipo de pena varia muito, de acordo com o juiz determinar. Então são penas leves, essas pessoas não são reincidentes, são pessoas que ainda que podem não causar um mal tão grande à própria sociedade, né? E são pessoas que não querem de forma nenhuma ir para um presídio pagar a pena, né? Imagine você, 80 homens que são evitados de ir para uma escola do mal. Então eles estão evitando exatamente 80 pessoas entrarem no crime realmente, né? Eles todos são drogadícios, tanto é que a vara dispõe de uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, e nós, pedagogicamente, nós temos uma equipe de um coordenador, são 3 professores, uma professora lida com a questão da alfabetização, que eles, né, também chegam com essa defasagem, né? Muitos. Tem a questão do fundamental, 2 professores lidam com a questão do que nós chamamos o segundo segmento, e tem alguns com o ensino médio. E o mais importante, depois que eles terminam a pena, eles são encaminhados para terminar os estudos, né? É verdade que no final de semana é muito dificultoso, porque eles todos estão em liberdade condicional. E todos trabalham. A maioria são autônomos. Não tem carteira assinada, mas eles têm o sábado exatamente e o domingo e fica muito difícil. Então é uma coisa que... Só funciona de sábado e domingo as aulas, Isso. o dia inteiro. O sábado é à tarde, de 1 da tarde até às 6 horas, 5h30, 6 horas. E no domingo pela manhã, de 8 a 13 horas da tarde. Então não tem muita interação com os alunos que vão no horário normal da escola. A escola é fechada no final de semana para receber esse pessoal. Antigamente, logo no começo, nós tínhamos uma ronda onde a segurança era feita, né? Tinha 2 soldados da Polícia Militar fazendo a nossa segurança, além do vigilante que está. Então, foi uma coisa muito interessante, que foi a vara que disponibilizou esse pessoal e a ronda, no final de semana, dando essa segurança. Mas teve uma ocasião que a gente sempre conversa, e eles pediram uma assembleia, e nós fizemos essa assembleia, e eles pediram, eles solicitaram para retirar esse pessoal, porque ali não era um presídio, e nós fizemos isso. Todos os professores, a comunidade toda, disse: Bruno, por que isso? Por que fazer isso? E a própria vara, o juiz, disseram: rapaz, olha, você vai correr um risco. E nós fizemos isso e estamos com 8 anos sem nenhum problema. Lembrando aqui para os nossos ouvintes que a gente está conversando com o professor Joaquim Bruno de Oliveira, diretor do SEJA Paulo Freire, que desenvolve o projeto Penas Alternativas e Escolaridade. Professor, como é que funciona a parte prática, né? Você disse que os alunos vão lá no final de semana, eles recebem material, eles recebem acompanhamento extra-classe, você falou que tem psicólogos. Como é que é desenvolvido mesmo o cotidiano dos que participam do projeto? Ok, eles têm o conteúdo determinado de acordo com a sua escolaridade, o ensino da EJA fundamental, a questão da alfabetização, mas o mais importante é destacar uma questão. Anteriormente, eles participaram, eles já foram à escola convencional e, de alguma forma, foram excluídos dessa... Não se adaptaram, né? Não se adaptaram, de alguma forma, e deixaram, e não foram. Ou abandonaram, ou foram expulsos dessa escola. E aí, eles retomaram isso. Então, eles verem o conteúdo. E foi constatado que isso não só isso adiantaria. Porque, relembrando um pouco o Paulo Freire, ele disse que não adianta só informar o conteúdo, informar as coisas. O professor, ele não é para fazer só isso. A informação é muito importante, mas um computador, ele tem mais informação do que um professor. Uma banca de revista, ele tem mais informação do que um professor. Então, o Paulo Freire, ele falava muito: não adianta só informar, nós temos que formar cidadãos, nós temos que fazer, mas para quê? Para exatamente transformá-los. E é isso, incluí-los, né, porque eles estão marginalizados, no caso, os nossos apenados. Então, nós trazemos muitas palestras para eles,
para dialogar, para conversar, para eles tirarem dúvidas. Nós temos muitas instituições, o Narcóticos Anônimos, o AA, né? Então vem muitas instituições conversar com esses nossos alunos para eles se transformar. É muito importante isso, e através da conscientização e através da educação é que a gente consegue isso. Então, tem o conteúdo normal e tem as palestras. Os psicólogos, eles participam no sentido de havendo algum problema, havendo alguma questão que eles não estão indo, o que é que está havendo. A família é muito importante, a família deles, tanto é que nós fazemos muitos momentos com a família, com os filhos, com os parentes, com as esposas, com os maridos. E essa interação família, vara, Secretaria de Educação, educadores, isso é muito importante para eles terem a oportunidade de inserir novamente. Professor, além disso, eles têm a oportunidade de participar de atividades extras, como culturais, como ver filmes, como ter acesso a livros. Perfeito, eles têm também um trabalho muito de conscientização do trabalho manual, da questão de projetos. Nós trabalhamos muito com projetos, projeto de inclusão digital, né? Enfim, nós procuramos fazer com que eles recuperem o tempo perdido. Essa é a função do SEJA em todos os sentidos. Professor, eu queria que você falasse quantas pessoas já participaram até agora desse projeto que já é desenvolvido há 8 anos. Perfeito. Né? Porque quando já estão, você fala que eles são reinseridos na sociedade, né? Dá para entender isso. É como se fosse um preparatório para eles se reinserirem na sociedade. Eu queria quantas pessoas já participaram disso. Isso, é como se fosse, eles estão tendo uma maturidade para retornar a essa sociedade. Isso é que é importante. Eu não tenho assim exata, mas nós temos mais de 400 a 500 pessoas já passaram por nós. Então, tem muitos alunos que continuam no horário normal, né, o ensino médio, né, porque sempre presencial, enfim, eles são reencaminhados a alguns trabalhos. Tem muitos que estão ainda com a carteira assinada, tem muitos que estão trabalhando, né, em empresas. Então, nós temos essa condição de reencaminhá-los. Lembrando aqui para os nossos ouvintes que a gente está conversando com o professor Joaquim Bruno de Oliveira, diretor do SEJA Paulo Freire, que desenvolve o projeto Penas Alternativas e Escolaridade. Vocês têm um levantamento que a gente sabe que no Brasil as pessoas que chegam ao sistema carcerário acabam reincidindo, né? Saem e reincidem. Vocês têm um levantamento de reincidência de quem participa desse projeto de penas alternativas? Mínimo, muito pouco, porque eles saem do SEJA conscientizados de que, se realmente eles cometerem novamente, eles não voltam para a escola. Eles vão para... Exatamente. E eles têm muito receio disso. Tem muito receio porque os crimes são leves, as penas são leves, mas eles podem ter muito prejuízo. Porque, veja bem, você tendo uma professora, você tendo uma sala com ar-condicionado, onde você vai aprender, onde você tem uma alimentação, onde você tem a condição de praticar esporte com a comunidade, onde você realmente é tratado como gente. Isso, eles veem isso psicologicamente. Talvez seja algo que eles nunca tiveram acesso, né, ao longo da vida. Ser tratado como gente, né? Isso é uma coisa muito importante, porque eles só faltam colocar um tapete para as professoras passarem, porque para eles é um bem que elas estão fazendo, e é realmente. Professor, você podia explicar agora um pouquinho sobre a medalha Paulo Freire que vocês ganharam? Como foi esse processo de participar? O que vocês vão receber com esse prêmio? Todo ano, né, existe o MEC, ele disponibiliza o projeto Medalha Paulo Freire. Sempre estamos participando com outros projetos, e com esse principalmente, que é o grande carro-chefe do SEJA Paulo Freire. E nós colocamos o projeto novamente este ano, e foi analisado com mais de 100 escolas aqui do estado e do Nordeste todinho.
E nós participamos, foi analisado, colocado 2 escolas aqui do Nordeste. Nós conseguimos, né, porque o projeto ele vem, ao longo do tempo, vem crescendo muito, vem sendo muito bem analisado e pesquisado por vários alunos das universidades. Nós recebemos muitos alunos de Direito, da Psicologia, de todas as universidades. Jornalismo tem ido fazer um trabalho bom. Então, essa divulgação é importante para que esse seja reconhecido, realmente. A Secretaria de Educação dá muito apoio. O criador, que foi exatamente um juiz, que é o doutor Haroldo, ele hoje é desembargador e ele diz para todo mundo que é hoje desembargador por causa desse projeto. Isso é importante, né? Nós tivemos agora em Salvador, com essa experiência também, foi muito bem aceito. Já foi ao contrário, foi os próprios tribunais que levaram as suas experiências. Enfim, a partir daí foi escolhido o Sérgio Paulo Freire aqui no Nordeste. Teve uma escola no Acre, foi uma experiência de conselho escolar. Teve a Prefeitura de Osasco, a Prefeitura do Rio Grande do Sul, teve Mato Grosso do Sul também. Então, foi destacado exatamente a grande inovação educacional na modalidade da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. E nós ficamos muito felizes porque é um reconhecimento. E a medalha é uma medalha, apenas isso que nós vamos receber. Mas isso tem um significado importante. Exatamente, sobre esse significado, ganha como se fosse um holofote, né, para o projeto de vocês, que mais pessoas possam conhecer, que se interessar em participar, para ajudar a ampliar outras escolas que quiserem aderir, buscar mais informações com vocês, né? Perfeito, perfeito. Nós temos o quê? Nós somos um projeto piloto, né? Imagine, anteriormente eu estava dizendo, 80 homens que a gente está evitando de realmente ir para... Já pensou se tivesse 2, 3, 10 escolas, seriam 800 homens e mulheres que não estariam na marginalidade em si, né? Nós estamos evitando isso. E através da conscientização, através da escolarização, isso que é mais importante. Ele está se conscientizando através de que o que ele fez, né, o que ele está proporcionando para a sociedade, ele pode evitar. Ele pode mudar a conduta e contribuir para a sociedade de outra forma, Perfeitamente. Né? Professora, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal da Educação. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto, que ele se amplie. E muito obrigada. Obrigado e desejo a todos que sejam muito felizes em relação a essa perspectiva de esperança, de renovação, de mudança. Muito obrigado, professor. A Rádio Universitária FM apresentou Jornal da Educação, uma realização da Coordenadoria de Comunicação Social da UFC. Direção Paulo Mamede. Produção Marina Rosas e Lorena Alves. Colaboração estagiárias do curso de Comunicação Social Alissa Carvalho, Camila Torres e Jéssica Colasso. Apoio Banco do Nordeste do Brasil.